Boa noite, galera. E aí? Como estão? Ai, voltei aqui. Vamos aqui para cima. Boa noite a todos, todas e todes. Aqui é eu, professora Camila, de História do Brasil. Vamos iniciar mais uma aula 3, sobre período pré-colonial e início da colonização. É a continuidade da nossa aula passada, só que num contexto mais Brasil, né? A nossa aula passada foi sobre o Império Ultramarino Português, e nessa vai ser num contexto mais Brasil. O período colonial ele vai se dar... antes disso, galera, eu queria fazer uma observação para vocês. Eu não sei se vocês já repararam, mas minhas aulas elas têm pouco... Os slides não são muito escritos. Eu não gosto, porque eu acho que decora muito. Então, presta atenção no que eu estou falando, e daí eu vou tentar falar de uma forma mais devagar, e daí vocês vão anotando, tá bom? Se vocês quiserem um resumo mais bem elaborado, eu passo, mas elas não... muitos slides, o que eu digo é muita escritura nos slides, mas é isso. Então, o período pré-colonial, galera, ele vai de 1500 a 1530, anos primeiro pós-invasão do Brasil. O primeiro registro que a gente tem desse período vai ser a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era um português que estava nas expedições de Pedro Álvares Cabral, e ele faz os primeiros registros sobre os povos encontrados no Brasil, né? Então, em um dos trechos centrais da carta que esse português Caminha ele vai falar, ele fala assim: nela, até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, e o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. O primeiro trecho dessa carta, então você vê que ele fala: nela não pudemos saber que encontremos ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Por que ele está com essa preocupação de achar ouro, prata ou algum metal de ferro? Pelo fato de que o objetivo das navegações portuguesas era a busca por especiarias, por metais preciosos, o metalismo, que a gente falou na aula passada. Daí, no final, no último trecho: porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Essa parte, ela representa muito uma expressão religiosa, de expansão da religião, que seria o catolicismo. Então, se não encontra ouro nem prata, você vê um monte de índio no território brasileiro. Então, o intuito dos portugueses no território brasileiro, inicialmente, pode ser considerado a expansão religiosa. O salvar essa gente, que o Pero Vaz de Caminha relata na carta, se refere aos indígenas, entendeu? Então, eles tinham esse intuito de expansão da religião e doutrinação, essa palavra, doutrinação dos povos originários. Então, que nem eu falei aqui para vocês, ó, nela até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata. Então, é tudo isso que eu falei. O objetivo é a expansão religiosa e o mercantilismo, o metalismo mais especificamente. Então, eram os objetivos principais dessa ocupação. Quando a gente fala dessa expansão religiosa, a gente tem alguns relatos de alguns pintores da época, que vai ser o Victor Meirelles. Então, ele vai relatar a primeira missa que foi ocorrida no Brasil. Assim que os portugueses chegaram no Brasil, não tinha ainda objetivos de colonização, era, como eu vou falar mais para frente, era apenas uma troca que os portugueses faziam com os indígenas. Então não era colonizado, tipo, os portugueses não sabiam que eles iam vir para o Brasil para morar no Brasil e colonização. Isso a gente vai falar ao decorrer das aulas, mas era mais uma sociedade para troca. Então, quando a primeira vez que os portugueses chegam no Brasil, eles já fazem a primeira missa para essa demarcação de território mesmo,
E essa retratação do Vitor Meirelles é muito bom, porque ele trata os portugueses aqui como o centro, né? Bem no centro da imagem, bem iluminado, né? Como a iluminação de Cristo, a iluminação de Deus, enquanto os povos indígenas eles são retratados aqui ao redor dessa pintura, né? Como um ar de espanto, né? De selvagens e uma forma mais não grotesca, mas mais escurecedora. Então, tipo, eles não tinham a luz divina ainda, segundo essa perspectiva católica que o português vai trazer. A partir desse primeiro contato Brasil, povos originários, a gente vai ter o primeiro intuito dessa colonização, que vai ser os portugueses fazerem da costa do litoral brasileiro entrepostos de comércios. O que vai ser esse entrepostos de comércio? Vai ser pontos comerciais de portugueses e indígenas que se valiam apenas para o desenvolvimento do capital e do mercantilismo. Então, na costa brasileira, nos principais pontos, a gente vai ter os portugueses depositando, fazendo um ponto aqui com os indígenas e eles trocando materiais, que a gente vai também chamar de feitorias, sistemas de feitorias mais para frente. Esse primeiro contato português e indígena, ele vai derivar um choque cultural. O que é esse choque cultural? Os indígenas, eles tinham uma perspectiva de mundo totalmente diferente da perspectiva dos portugueses. Por quê? Os indígenas, eles visavam muito essa preservação da natureza e dos bens da terra, né? Do ócio, do não trabalhar muito, do não acúmulo pela riqueza, enquanto os portugueses, eles tinham essa lógica mais capitalista, vamos assim dizer. Então, a gente vai ter alguns relatos de comerciantes, né, dessa diferente visão de mundo dos nativos em relação aos europeus. Enquanto os nativos, vou repetir mais uma vez, os nativos valorizavam o ócio e os europeus começavam a ter no trabalho a principal mola para o acúmulo da riqueza. Enquanto os nativos só plantavam o que comiam, só colhiam o que comiam, não tinha por que acumular, plantar mais, ou colher mais, ou trabalhar mais, os portugueses já vêm com essa pegada mercantilista pré-capitalista, de acúmulo de riquezas. Então, isso é o principal ponto para o choque cultural. Dentro disso, no período pré-colonial, a gente vai ter alguns tipos de expedições, tipos de vinda dos portugueses para o Brasil. O primeiro tipo vai ser o de reconhecimento. O que isso quer dizer? O de reconhecimento, ele vem numa pegada só de reconhecer o território. Então, ele vai dos primeiros anos, 1502 a 1504. Reconhecer o território, fazer as feitorias de comércio, não com uma pegada de se instalar no território. Entre 1504 e 1516, a gente não vai ter um tipo de expedição específico, porque a gente vai ver que vai ter ataques de outras nacionalidades, e isso faz com que o português ele repense sobre essas questões de expedições. E consolidação de território. E daí em 1516 a 1526, a gente vai ter expedições do tipo guarda-costas, que é quando ele vem nessa pegada de consolidação do território mesmo. Tipo, a gente tem que ir para o Brasil para quê? Para guardar as terras brasileiras, senão vai vir os franceses ou os holandeses e tomar essas terras da gente, que a gente vai falar mais para frente também. Então, o foco do Portugal, ele era principalmente o comércio com o Oriente, que a gente viu, as rotas com as Índias, né? E o Brasil, no Brasil, os portugueses eles vão encontrar uma abundância de pau-brasil, vocês já ouviram. Essa abundância de pau-brasil, ela vai ser fundamental para que os portugueses, na manufatura têxtil, na manufatura de roupas, de confecção de roupas, o pau-brasil ele vai ser um dos principais corantes. E a manufatura têxtil era uma das práticas econômicas muito bem feitas na Europa. Então, o pau-brasil ele vai interessar para os portugueses. Então, a partir desse interesse que o português vem para o Brasil e vê que tem uma abundância de pau-brasil, ele vai desenvolver um sistema
com o índio e vai começar a extrair o pau-brasil do Brasil. Esse sistema aplicado vai ser chamado de sistema de feitorias, que vai ser feito a partir da prática do escambo. O escambo vai ser o quê, então? O escambo vai ser a troca de produtos entre os comerciantes portugueses e os indígenas. Então, a partir desse escambo, a gente vai ter um começo do contato maior entre os indígenas e os portugueses. Esses sistemas de feitoria, eles vão ser grandes armazéns e locais de escambo com os indígenas, mas ele não vai ser uma relação muito concreta, porque não existia ainda esse contato constante entre indígena e português. Então, né, alguns autores vão trazer que esse sistema de feitorias, esse escambo, vai ser o início, o pontapé para a exploração indígena desde o momento que começa essas trocas. Então, você pode entender que esse é o embrião, o pontapé inicial para o começo dessa exploração indígena. Então, por meio do escambo, a gente vai ter, como eu já disse, essa troca de produtos, e alguns outros autores vão falar que não há escravização dos nativos nesse primeiro momento, mas a gente tem que reiterar que houve, né, uma exploração aí dos povos originários. Então, trocava o pau-brasil, enquanto os indígenas davam o pau-brasil, o europeu dava o ferro, né, que os nativos usavam para praticar algumas agriculturas com mais velocidade. Então, com o passar dos séculos, a gente vai ter a importância dos fundidores de ferro no Brasil, né, para adentrarem no território brasileiro, trocando o ferro com outros produtos com os nativos. Esse programa de feitorias, ele vai ser predominante por 25 anos, como a gente viu, 1500 a 1525, e a partir disso a gente vai ter um início da colonização, que a gente vai falar mais para frente. E por que a gente, depois desse sistema de escambo, por que vem a necessidade de ocupar as terras brasileiras? Porque a gente vai ver que a gente vai ter piratas, que vai ser os franceses, que desconsideravam a terra brasileira como pertencente a Portugal. Além disso, a gente tinha o sistema do quinto em Portugal, que é o quê? Tudo que os comerciantes portugueses adquiriam no Brasil, um quinto desse dinheiro tinha que ir para o reino de Portugal, né, para o Estado português. E muitos desses súditos não declaravam o quinto, tipo, seria uma não declaração do imposto de renda que a gente fala hoje. E daí, então, tinha muito fraude. E daí, a coroa portuguesa, como objetivo para diminuir esse fraude, né, e acabar com esse fraude, e ter uma administração melhor do território, né, eles decidiram por essa necessidade de ocupação das terras. E daí, junto com essa necessidade, a gente vai ver que vai ter uma falta de administração, que também vem como um fator que corrobora, né, para a ocupação dessas terras. Além disso, a gente vai ver que as rotas das Índias, que era exclusivamente portuguesa, não vai ser mais, e vai haver uma diminuição dos preços das especiarias por conta disso. Então, não era só Portugal que tinha essas predominâncias das rotas. Então, tudo isso corrobora para a necessidade. Quando a gente fala de piratas no litoral do território brasileiro, a gente está se referindo aos franceses no litoral, né? Então, a gente vai ver a presença de franceses no Brasil, que praticavam os escambos com os indígenas. Então, vai ser mais ou menos um contrabando de pau-brasil, porque esses franceses, eles não construíam feitorias. E a quantidade de franceses que faziam isso era muito grande, e isso vai colocar em risco a posse da terra por Portugal e a rota do Atlântico Sul. Então, o pau-brasil, ele era comercializado entre os franceses, pelo domínio do rei Francisco I, né, que ele sempre rechaçou esse tratado de Tordesilhas. Né? Ele até fala,
tem uma frase dele que é mais ou menos assim: aonde que no Tratado de Adão está escrito que o mundo é dividido entre Portugal e Espanha? Que é justamente se tratar de Tordesilhas. Então, por esse rechaço, né, por esse não contentamento, a gente vai ver que os franceses invadem mesmo o litoral brasileiro para fazer essa troca de pau-brasil com os indígenas. É importante a gente dizer que a gente tinha diversidade dos grupos indígenas no Brasil. Não era só um indígena que fazia, tipo, só um grupo indígena que dominava no Brasil, como eu já disse na nossa primeira aula, e só eles faziam comércio com os portugueses. Não, não. Por essa diversidade dos grupos indígenas, a gente vai ver que os portugueses eles vão entrar em contato com um tipo específico de grupos, que vai ser os tupis-guaranis, que esse grupo ele vai controlar o litoral, né? Eles vai ter um controle do litorâneo muito grande no Brasil. Então ele vai fazer esse escambo com os portugueses. E os outros grupos indígenas? Os outros grupos indígenas eles vão ser chamados pelos portugueses de tapuias, Tapuias. Os tapuias, eles não faziam comércio com os portugueses. Se eles não faziam comércio com os portugueses, por que eles não faziam comércio com os portugueses? Porque eles eram inimigos dos tupis-guaranis. Então, pelo fato de não fazer comércio com os portugueses, eles faziam comércio com os franceses. Então, os indígenas tapuias, chamados pelos portugueses, tinham um aliado, que eram os franceses. Então, esse comércio, né, de pau-brasil entre franceses e indígenas era muito facilitado pelos tapuias. A partir disso, né, dessa necessidade, a gente vai ter a ideia de uma ocupação efetiva brasileira, que vai ser quando começa a colonização de fato no Brasil, e vai ser feita da mesma forma que foi feito anteriormente com outros locais do Atlântico que Portugal já tinha domínio. Então, vai ser feito no formato de capitanias hereditárias, que a gente vai ver na próxima aula. Então, em 1530, a gente vai ter o foco dos interesses portugueses do Brasil. Em 1532, a gente vai ter a primeira expedição que vem com o intuito de ocupação mesmo, que vai ser a do Martim Afonso de Souza, que veio no litoral brasileiro para expulsar os franceses e entrar no Rio da Prata em busca de metais preciosos. A partir dessa entrada no Rio da Prata, eles vão voltar para São Vicente, que hoje é a região de São Paulo, e vão ocupar essa região litorânea de São Vicente. A partir dessa ocupação, a gente vai ter a fundação de São Vicente, e essa fundação vai ser muito estratégica, pela implementação do cultivo de cana-de-açúcar. Então, a partir dessa fundação de São Vicente, nessa região litorânea estratégica, que os portugueses já tinham domínio um pouco da implementação do cultivo de açúcar por outros locais que eles faziam colonização, né, no Atlântico, então a gente vai ter essa implementação muito acirrada ali, né. Que então a gente vai tratar essas ilhas do Atlântico como os laboratórios insulares para a implementação do açúcar no Brasil. A gente vai ter também o papel de Afonso de Souza, que vai ser basicamente a introdução da administração colonial no Brasil, que a gente viu nos slides anteriores, que é pela falta da administração que a gente vai ver a necessidade de ocupação, mas isso a gente também vai falar na próxima. Nesse início da ocupação brasileira, a gente vai ter um pouco da Guerra de Conquista. Ai, gente, desculpa, tá passando uma moto aqui em casa. Essa Guerra de Conquista, que vai ser o quê? Os portugueses, né, querem indígenas não como amigos deles para toca, que nem estava sendo anteriormente, para escambo, e sim como serviçais, e sim como os escravos. Então, com o início da colonização, a gente vai ter esse período de início da Guerra de Conquista, em que os portugueses vão querer a escravização dos povos indígenas, que esses povos indígenas trabalhem para eles. Então, a gente precisa submeter esses indígenas
para não ter essa soberania exclusiva dos territórios. Então, essa submissão indígena vai auxiliar para que tenha um concretismo dessa colonização brasileira, entendeu? Dentro dessa colonização brasileira, além dessa guerra de conquista, a gente vai ver a influência dos comerciantes holandeses, deixa eu botar aqui, no comércio do açúcar brasileiro. Vou dar uma contextualizada aqui, agora eu coloquei aqui no slide, porque senão vai ficar confuso para vocês. Então, em função dessa em função da intensa presença de judeus nos Países Baixos, que vai ser onde se localiza a Holanda, os holandeses, eles tinham o controle da rede comercial interna europeia. Então, os comerciantes holandeses, eles comandavam toda a área interna da Europa com relação ao comércio. E essa difusão do açúcar produzido no Brasil vai depender da aliança com os comerciantes holandeses. Por que vai depender dessa aliança? Por causa que os holandeses tinham o controle da rede comercial interna na Europa. Então, se os portugueses quisessem vender esse açúcar para o território europeu, eles tinham que ter aliança com quem tinha controle desse território. Quem tinha controle desse território é os holandeses. Então, a maneira de atrair esses holandeses vai ser a abertura para os comerciantes holandeses fazerem o comércio do açúcar brasileiro, junto aos comerciantes portugueses. Então, vou dar uma sintetizada aqui. Vai ter abertura do comércio holandês no território brasileiro, porque os comerciantes portugueses precisavam dessa aliança com os comerciantes holandeses para vender o açúcar brasileiro no território europeu. Então, por isso que a gente vai ter essa aliança. Então, qualquer questão de prova que vocês vê, houve comerciantes holandeses no território brasileiro no início da colonização? Sim, houve. Por quê? Porque os comerciantes holandeses, os comerciantes portugueses precisavam dessa aliança com os comerciantes holandeses para vender produtos no território interno europeu. Então, é fundamental essa aliança pro desenvolvimento do mercantilismo e do comércio açucareiro na Europa e no Brasil. Travou aqui. Então, a partir desse comércio de açúcar, a gente vai ter um sistema implementado no Brasil para o desenvolvimento do comércio açucareiro, que vai ser o sistema de plantation. O que é esse sistema de plantation? Os comerciantes holandeses, eles já usavam esse sistema de plantation na onde eles tinham esse domínio de produção açucareira. Então, os comerciantes holandeses, além de ter essa aliança, eles também financiavam a empresa açucareira no Brasil. Então, por isso que a gente vai ter essa implementação do plantation, porque eles também já utilizavam isso daí. E o plantation, ele vai ser um programa, né, uma maneira dos produtores portugueses resistirem aos ataques indígenas. Por quê? Esse plantation, ele vai ser caracterizado por trabalho escravo, pelo engenho hidráulico e pela produção de açúcar no Brasil. Então, ele vai ter algumas características. Vou sintetizar aqui para vocês. O que vai ser essa característica do sistema do plantation? Anotem aí, caneta na mão. Grande propriedade, extensa propriedade, mão de obra escrava e monocultura. Grande propriedade tinha, porque no Brasil tinha os povos indígenas, mas eles desconsideravam isso, então ele tinha muito território para fazer esse plantation. Mão de obra escrava tinha também, porque vocês vão ver que vai chegar os africanos, né, o povo africano, mas inicialmente era utilizada a mão de obra indígena, então vai ter mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava, além de auxiliar nesse sistema de produção, ele auxilia para como eu posso dizer,
para a dominação dos portugueses com relação à população indígena. Então, beleza. Monocultura também tem. Monocultura que vai ser somente o açúcar. Então, só se plantava açúcar e só se vendia açúcar. Mais para frente, a gente vai ver que vai ter outras coisas, mas é monocultura, é só açúcar. Então, ó, era baseado também esse plantation no engenho hidráulico e ele tinha uma dinâmica. Toda a fazenda, né, todo o território que tinha esse sistema, ele vai ser baseado na Casa Grande, ele vai ter a Casa Grande onde habita o senhor de engenho, ele vai ter a capela, que é muito relacionado com essa aliança com a Igreja Católica, a senzala, que a gente vai ver mais predominante com relação aos povos africanos, a atração animal, a moenda, a atração humana e a usina para moer. Então, ele vai ter sempre essa dinâmica. Gente, essa aula é uma introdução do início da colonização. Nas próximas aulas, a gente vai falar de administração colonial, estrutura da sociedade colonial e economia colonial. Então, que vai ser quando a gente vai entender mais como funciona. Agora é só mais uma introdução do sistema pré-colonial e colonial. Então é isso, galera. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E beijo para vocês. Boa semana. Não coloquei. Façam os exercícios. E eu não coloquei livros, recomendações de livro, porque eu vou colocar no final desse sistema colonial. Porque não adianta colocar picado, porque senão vocês não vão entender. Então é bom colocar no final, assim, sabe? Mas por hoje é isso. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. E é nóis. Valeu, galera.